velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. E disseram os seus servos: procuram-se para o rei, nosso senhor, um homem, uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abissag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuía. Veja aqui nessa manhã aqui, em que a gente tira uma certa lição já no início da velhice de Davi, né? A velhice de Davi, ela traz uma reflexão para os nossos dias de hoje, do cuidado que a gente deve ter com as pessoas idosas, né? As pessoas que vivem acamadas, que não tem ninguém para cuidar delas. Então, Abissag, ela foi contratada para cuidar do rei. Ela era jovem, era virgem, estava com todo o vigor da sua vida, né? E a jovem Abissag, que aqueceu o rei Davi na velhice, está em 1 Reis, no verso 1, de 1 a 4. Representa hoje o cuidado paliativo, a assistência física e a dedicação ao idoso frágil. Ela simboliza a necessidade de carinho, calor humano e suporte prático para manter a dignidade de alguém que já não tem vigor, sem conotação sexual. O principal significado do contexto atual: cuidado paliativo e acompanhamento. Abissag atuou como uma cuidadora ou enfermeira dedicada a manter o conforto físico e emocional de Davi. Assistência na fragilidade. O relato destaca o declínio da saúde e a perda da vitalidade ou vigor do rei, precisando do suporte externo para se manter aquecido e confortável. A virgem sunamita, o fato de ser virgem e não ter tido relações sexuais com Davi, enfatiza o papel da serva e o propósito de cuidado, não de prazer. Significa, na época, também indicava a diminuição da capacidade de governar de Davi, marcando a transição do poder. Em suma, Abissag representa o apoio amoroso e dedicação de quem cuida dos idosos em seus últimos dias. Aqui a gente tira um exemplo para a nossa vida. Ali foi com o rei Davi. Em sua velhice, Davi, que teve várias mulheres, né, que teve aquele caso que a gente vê com Betseba, né, de desobediência a Deus. Mas em sua velhice, Davi já estava acamado. Davi já não se levantava mais da sua cama por conta, né, do seu vigor físico, que estava abatido. Estava só esperando o seu último dia de vida. Mas ele sentia muito frio e os cobertores não aqueciam mais ele. Então precisava de quem? De uma jovem com vigor físico, virgem, com todo o calor do seu corpo, para aquecer Davi. E dormia sobre o seu peito toda noite para aquecer Davi. Trazendo para os dias de hoje, a gente vê em nossa sociedade quantos idosos hoje precisam dos cuidados dos seus parentes, né? As pessoas que hoje se dedicam a cuidar do jovem, às vezes que estão acamados, com muita dificuldade de se locomover, debilitados já praticamente nos seus últimos dias, e precisa ser aquecido também. Porque quando a pessoa
paralisa o seu corpo praticamente, ele sente muito frio. Então precisa estar sempre aquecido, estar sempre no cuidado. E isso é importante para a vida de cada um de nós, né? O Salmo, o livro de Eclesiastes e o livro de Salmo também nos adverte para o cuidado com os idosos, né? Para que a gente possa ter dias de vida longos aqui na Terra, né? E a gente sabe que a lei do retorno, ela é uma lei que prevalece, né? Se você cuida bem daquilo que Deus te dá, daquele compromisso que Deus coloca em tuas mãos, se você cuida com perfeição, cuida bem, você também receberá em troco o mesmo cuidado também que você teve com as outras pessoas. Então tudo aquilo que você planta, você colhe. Então é preciso que a gente tenha amor, tenha cuidado, tenha carinho com os nossos idosos, com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente estamos com mais saúde, com mais vigor físico, e aquele que está ali necessitando do nosso cuidado a gente tem que ter, né? Não é importante somente fazer eventos para os idosos, mas o cuidado em especial, o cuidado com a saúde do idoso, o cuidado em transmitir para ele amor, carinho, né? Isso é que é importante, né? Mas fica o exemplo aqui de Davi. Davi era rei. Davi estava com uma jovem, né, com toda a saúde aos seus braços, né? Mas Davi não teve nenhum contato sexual com ela. Simplesmente ela estava ali cuidando dele para os seus últimos dias até ele ser chamado. Então ali foi o final da vida de Davi sob o cuidado de uma jovem, né? E que Davi tanto precisou naqueles últimos dias. Então isso só mostra que a gente somos frágeis e o período de nossa vida a gente não sabe. O futuro nós não sabemos nem o presente, porque o presente é agora e possa ser que daqui a alguns segundos eu não esteja nem falando, Deus tenha me chamado. Então a gente não sabe o dia de amanhã se a gente vai estar deitado numa cama precisando do cuidado de outras pessoas. Então se a gente convida, a gente pode cuidar de alguém, dos nossos parentes, dos nossos familiares que está encamado com alguma necessidade, dificuldade, a gente tem que fazer e fazer com amor, né? E fazer com amor, como se fosse a gente fazendo para a gente mesmo. Então é importante que a gente faça tudo isso e olhemos para os nossos idosos, né? Não só dos nossos familiares, mas todos aqueles que a gente conhece, tem ao nosso redor, tem um respeito pelas pessoas idosas, tem um carinho com as pessoas idosas. A gente tem que ter, porque eles têm, além de tudo, mais sabedoria de vida do que cada um de nós jovens, né? Então eu não posso nem me considerar mais um jovem, porque eu já estou com 61 anos, então não estou também idoso, mas também não estou tão jovem. Então, mas eu falo aqui para os jovens, 35, 40 anos, cuidem dos seus familiares, dos seus pais, das suas mães, com muito carinho, com muito respeito e com muita atenção. Cuide delas, porque elas têm sabedoria de vida, elas sabem, elas amam vocês, filhos. Então é importante que os filhos cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus pais, das suas mães, das suas avós, cuidem com carinho e com amor, para que Deus possa também dar a vocês dias longos de vida e com amor e com carinho. Então nós vamos agora voltar para o livro de 1 Reis, e eu vou fazer aqui um resumo hoje de todo o livro de 1 Reis, né? Que tem 22 capítulos, o primeiro livro de Reis, e eu vou aqui fazer um resumo no dia de hoje, né? Para na próxima sexta-feira a gente começar a estudar os capítulos. O livro de Reis 1 e 2 foram escritos por um autor anônimo e narram a história dos reis de Israel e Judá, do reinado de Salomão à queda de Jerusalém. Os livros foram escritos para o povo exilado na Babilônia, explicando que a desobediência a Deus trouxe consequências. 1 Reis e 2 Reis ensina sobre fidelidade, liderança justa e os riscos de ignorarmos a vontade de Deus. Ambos os livros fazem parte do Antigo Testamento e estão localizados logo após os livros de Samuel 1 e 2,
Originalmente era um único livro no texto hebraico, mas foram divididos em dois na tradução grega da Bíblia por questão de tamanho e praticidade para você poder ler e entender melhor. Não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Reis. A tradição judaica indica que foi um profeta ou um homem inspirado por Deus no tempo do exílio babilônico. O livro de Reis conta cerca de 400 anos da história de Israel. Ele começa com a morte do rei Davi e o reinado de Salomão, quando foi construído o templo. Depois mostra a divisão do reino em duas partes, Israel no norte e Judá no sul. A narrativa termina com a queda de Samaria e mais tarde de Jerusalém. O livro mostra a sucessão dos reis, destacando quem seguiu a Deus e quem se afastou, e apresenta profetas como Elias, Eliseu, que chamaram o povo ao arrependimento. As palavras em Reis foram endereçadas ao povo de Deus no exílio, a fim de explicar por que havia perdido a terra prometida, o templo, a idolatria, a injustiça e desobediência dos reis do povo. Ao mesmo tempo, oferece esperança, mostrando que Deus continua fiel à sua aliança e disposto a restaurar os que se arrependem. O livro de Reis 1 e 2, a autoria é desconhecida, possivelmente um profeta inspirado por Deus durante o exílio babilônico. O número de capítulos de 1 Reis é de 22 e de 2 Reis é de 25. O propósito do livro de Reis registra a história dos reis de Israel e Judá, mostrando como a obediência traz bênção e a desobediência leva ao juízo, e explica o povo exilado a causa de sua queda. Temas principais: fidelidade a Deus, consequência da idolatria, liderança justa, papel dos profetas, soberania de Deus e sobre as nações. Histórias importantes: reinado de Salomão e construção do templo, 1 Reis de 1 a 10. Divisão do reino, 1 Reis 12. Ministério de Elias, 1 Reis capítulo 17 a 2 Reis capítulo 2. E Eliseu do capítulo 2 ao capítulo 13. Queda de Samaria do capítulo de 2 Reis, o capítulo 17. E a queda de Jerusalém no 2 Reis, no capítulo 25. O ensinamento: Deus honra a fidelidade e julga a idolatria. Liderança justa e baseada na obediência a Deus. Deus envia profetas para chamar o povo ao arrependimento, mesmo no juízo, a esperança e restauração. Personagens principais: Salomão, Jeroboão, Roboão, Elias, Eliseu, Acabe, Jezabel, reis de Israel e Judá, profetas de Deus. A mensagem: Deus é fiel e sua aliança. Deus é fiel à sua aliança, mas o pecado traz consequências. A verdadeira segurança está em obedecer e confiar nele. O livro de 1 Reis, de 1 a 11, é o reinado de Salomão. Mostra a ascensão de Salomão ao trono, sua sabedoria dada por Deus e a construção do templo em Jerusalém. Apesar de um início fiel, Salomão se afasta por causa da idolatria trazida por suas esposas estrangeiras, resultando no anúncio da divisão do reino. É um alerta sobre como as escolhas espirituais moldam o futuro de uma nação. Em 1 Reis, no capítulo 12 a 16, a divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino se divide em Israel, norte, e Judá no sul. Jeroboão no norte leva o povo à idolatria com bezerros de ouro. Surgem reis justos e ímpios em ambos os reinos, mas a tendência geral é de afastamento de Deus. O texto mostra que decisões políticas e espirituais erradas têm consequências duradouras. 1 Reis 17 a 2 Reis Deus, ministério de Elias. Elias é levantado como profeta
para confrontar o rei Acabe e a rainha Jezabel. Ele desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo, provando que só o Senhor é Deus. Sua vida mostra coragem, milagres e momentos de fraqueza, revelando que Deus sustenta seus servos. O relato termina com Elias sendo levado ao céu em um redemoinho. Então aqui a gente vê o primeiro livro de Reis, a história de Salomão, muito contada, né? Que a gente vai ver durante, acredito, umas 3 sexta-feiras, a história de primeiro Reis. A gente vê nesse breve resumo aqui o que Deus quer de cada um de nós nos dias de hoje. Salomão, ainda jovem, foi dado a ele o reinado, né? O profeta Natã o escolheu para ser rei, mas ele era muito jovem e a população de Israel era grande. E ele temia como ia governar aquele povo, de que maneira ia governar. Mas Deus, em sonho, falou com Salomão e perguntou a ele o que era que ele queria para se tornar rei de Israel e governar o povo. E Salomão, inteligentemente, ele não pediu riqueza. Pedes a mim, Deus disse a Salomão, pedes a mim o que tu queiras, e eu te darei para governar o reino de Israel. E Salomão inteligentemente disse: eu não quero nem ouro nem prata. Eu quero sabedoria para poder conduzir o meu povo. E como ele não pediu riqueza nenhuma, Deus deu a ele tamanha sabedoria que nenhum outro homem na terra teve nem tem nos dias de hoje, igual a que Salomão teve. Então, se você pensar em todas as áreas de inteligência, de sabedoria, que hoje se estuda, que hoje o homem se estuda numa faculdade, Salomão já sabia, porque Deus já tinha dado a ele. Mas Deus não deu somente a sabedoria. Deus deu também a ele riqueza, e riqueza em tamanha. E foi um período que Salomão governou Israel, foi o período mais rico que Israel viveu. Porque os outros reis vinham a Israel trazer riquezas para Israel e ver os provérbios de Israel, ver as leituras de Israel, de Salomão, era ouvir Salomão falar com toda a sabedoria que Deus tinha dado a ele, né? Inclusive a história da rainha de Sabá, né? Que ela veio só para conhecer a sabedoria de Salomão e terminou sendo mais uma das mulheres de Salomão, né? A história conta que Salomão teve 1000 mulheres, entre rainhas e concubinas, né? 300 rainhas, 700 concubinas, e foi a vida de Salomão um homem de muitas mulheres. E por conta dessas muitas mulheres que ele teve, ele abandonou a Deus e voltou-se aos deuses dessas rainhas. Porque as rainhas que vieram a conviver com Salomão, a ter contato com ele, né? Essas rainhas, elas trouxeram seus deuses e contaminou o povo de Israel através dos seus ídolos, dos seus deuses, né? E Salomão passou também a cultuar esses deuses. Aí a gente traz para o dia de hoje, né? A gente tem adorado outros deuses, ou a gente tem só adorado ao nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus verdadeiro, né? Ou a gente tem só obedecido ao nosso Senhor Jesus Cristo e adorado só a Ele, ou
ou a gente tem adorado a outros deuses terrenos, né? A gente precisa fazer uma avaliação do nosso tipo de adoração que a gente leva para a presença de Deus. O maior Deus hoje terreno, em que o povo idolatra, adora e comete vários erros por ele, é o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Aí está adorando ao Deus Mamon e não sabe. Por quê? Porque não sabe. Porque conhece por dinheiro. Mas no Antigo Testamento o Deus Mamon é chamado de dinheiro. A riqueza, a avareza. Você necessita do recurso financeiro? Claro, todos nós necessitamos para poder viver aqui na Terra. Para comprar os alimentos, para comprar as coisas. Mas a gente não pode colocar o dinheiro como o essencial em nossa vida. O essencial em nossa vida é Deus. O que a gente tem que colocar em nossa vida é Deus em primeiro lugar sobre tudo. Porque o mais Ele fará para cada um de nós. A gente só precisa ser obediente. E Salomão foi obediente? No início foi. Mas no seu final, ele passou a desobedecer a Deus, porque ele estava justamente adorando a outros deuses. Tá? Então, o que é que a gente percebe nisso aí? A gente percebe que a gente, hoje, a gente às vezes quer muito de Deus, quer cobrar muitas coisas de Deus, fazer muito pedido de entregar na mão de Deus, e não obedecer como deveríamos obedecer, né? Deus não é um balcão de negócio para que a gente leve os nossos problemas na mão dele, né? Achando que ele tem a obrigação de resolver, enquanto a gente não procura resolver os nossos próprios problemas, né? Então, meus irmãos, a importância da nossa obediência para com Deus. Aquilo que eu posso fazer e fazer da forma correta, com a orientação divina, eu tenho que fazer. E aquilo que eu não posso fazer, aí eu entrego na mão de Deus, porque é Ele que pode fazer tudo, por cada um de nós. Mas a gente não pode viver a nossa vida apegada aos prazeres terrenos, porque aí nós estamos idolatrando. Nós estamos fazendo como Salomão fez, né? As mulheres trouxeram seus deuses e Salomão no início resistiu, mas depois passou também a adorar aqueles deuses e esqueceu. Ele recebeu sua recompensa. Ele perdeu seu reinado, né? Ele foi destituído já na sua velhice. E ele escreve o livro de Cantares, né? O livro de Sabedorias, Eclesiastes, né? Onde ele relata vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então a gente hoje é muito vaidoso. Vivemos num mundo de muita vaidade e falta da presença de Deus. Então é o que eu digo direto. Nenhuma religião vai fazer você salvar. Nenhuma religião vai fazer você estar na presença de Deus. O único que te faz estar na presença de Deus é você mesmo, lendo a Bíblia, procurando entender e obedecendo a Deus todos os dias. Nos períodos de Paulo, dos apóstolos, falar no Novo Testamento, não quero nem falar no Antigo. No Antigo tinha alguma igreja fundada, a igreja de pedra fundada, de cal e de paredes? Tinha algum bispo, padre, pastor? Não. Deus levantava os homens para conduzir o seu povo pela lei mosaica, né?
E Jesus morreu para nos salvar justamente da lei mosaica, dando a sua vida. Porque já pensou? A gente fala em 10 mandamentos, mas era 613 artigos dentro dos mandamentos. Então tinha que se cumprir todos. Se a gente não cumpria nenhum dos 10, quanto mais cumprir 613. Então, de Gênesis a Zacarias, Deus sempre levantou um profeta para apontar para a vinda de Jesus. Sempre para apontar para a vida de Jesus. E de todos os profetas, Moisés e João Batista foram os maiores. O próprio Jesus declara isso. Então é importante que a gente sejamos obedientes à palavra de Deus. Queremos que Deus nos dê a sabedoria de Salomão, mas em primeiro lugar a obediência a Deus. A sabedoria de Salomão foi muito importante para aquela época dele, porque ele pôde dirigir o seu povo a um período próspero, né? Mas ele depois se afastou da presença de Deus. Então este é o maior problema da humanidade hoje. A presença de Deus em nossa vida. Ela tem que ser constante, ela tem que estar todos os dias. E Salomão, ele teve um reinado próspero, muito próspero. Construiu o templo que Davi recebeu de Deus todas as dimensões de como faria, mas não foi ele, porque o próprio Deus disse que Davi não iria construir o templo, e sim Salomão. Salomão construiu o primeiro templo de Jerusalém. O primeiro, certo? Porque teve 3 e o último foi destruído e até hoje não existe nenhum templo em Jerusalém, né? Segundo os estudos teológicos, segundo os estudos hoje, existe um preparo para a construção do terceiro templo, né? Primeiro, segundo, terceiro templo. Mas ainda não foi construído. Então é importante se dizer que a obediência a Deus em nossa vida é o mais importante. Colocar Deus em nossa vida em primeiro lugar é o mais importante. Porque a nossa sabedoria, a nossa inteligência, ela é divina. E quando o homem quer ser mais sábio do que Deus, Deus tampa a sua mente para que não saia nenhuma inteligência. Então é importante a gente estar todos os dias na presença de Deus. Quando as coisas estão boas, é fácil. Quando as coisas estão ruins, fica difícil estar na presença de Deus. A gente tem que entender que os momentos bons e os momentos ruins iremos ter em nossa vida. Mas sem a presença de Deus, os dias ruins, eles serão prolongados sempre, porque nada de bom esse mundo nos oferece. A busca por prazeres nesse mundo, a busca por riqueza, não vai nos dar o futuro reservado para cada um de nós, que é a salvação. Nós vivemos num mundo hoje, onde você abre a televisão e vai olhar um jornal, tá lá. Polícia Federal deflagrou operação e não sei o que, tanto dinheiro, tantos milhões, tanto não sei o que. Fulano roubou da Previdência, tanto não sei o que. É o que a gente vê hoje. É a correria atrás da riqueza desenfreada, né? Pegar o que não é seu, tirar dos menos favorecidos. Então a gente tem que estar todos os dias no pé de Deus para nos livrarmos deste mal que é o mamão, que é o dinheiro. Precisamos do dinheiro? Precisamos porque precisamos comprar as coisas.
Mas Deus não vai deixar faltar o alimento na sua mesa, não. Deus não vai deixar faltar o pão na sua casa, não. Nem para você, nem para os seus. Certo? A vida dos profetas que antecederam a vinda de Jesus, alguns foram ricos, outros pobres, como a gente vai ver a história de Elias. Né? A gente sabe da história de Elias, que não tinha nem o que comer. E a mulher, no período seco, que o próprio Elias disse que não choveria na terra, enquanto o rei não obedecesse aos desígnios de Deus. E esse período, Elias não tinha nem o que comer, enquanto aquela mulher, em que há aquela profetização, há aquela multiplicação da farinha e do azeite. Então, comeu ela, comeu o filho, comeu, Elias, e nunca faltou, enquanto passou os 3 anos para chover, nunca faltou o alimento. Então a gente vê que Deus não vai deixar de provir o alimento na sua casa, não. Na sua mesa, não. O café da manhã, o almoço e o jantar, Deus não vai não deixar. Né? A gente tem que ser sábio para louvar e agradecer a Deus no muito e no pouco. Certo? Então a obediência a Deus, ela é mais importante do que a correria pelo dinheiro. Se Deus vê graça em você e achar que você deve ser rico, você vai ser rico. Que nem foi Salomão. Salomão pediu só sabedoria. Peça a Deus todos os dias para servir Ele em obediência. E se esforce para isso. Que o que Deus deu a Salomão pode lhe dar a você, a mim, a qualquer um. Mas Ele vai sondar o nosso coração através do Espírito Santo. Ele vai sondar o nosso coração e ver se realmente é só por interesse ou é porque realmente respeita e quer amar a Deus verdadeiramente. Então a vida de Jesus, ela nos traz esse ensinamento como foi Salomão. Salomão era um homem muito sábio? Era, sim. Mas a sabedoria dele chegou a um momento que ele perdeu. Quando ele se envolveu com as mulheres que ele teve e os deuses que ela trouxe. Aí é quando ele diz que vaidade é tudo vaidade, né? E que a sabedoria sem um bom raciocínio também é perca de tempo. Então a gente vê que a vida do homem, ela tem que estar pautada todos os dias na presença de Deus. No momento que você se distrai em algumas coisas do mundo, você pode perder essa sabedoria que Deus lhe dá. Você acha hoje dificuldade em estudar a palavra de Deus, em ler a Bíblia, porque acha um livro complexo. Mas se você ler todo dia, pedir ao Espírito Santo entendimento, Ele vai te dar. Porque Ele vai olhar o teu coração, o meu coração, e vai nos dar o entendimento da palavra. E a gente vai conhecer o que é que Deus quer para a nossa vida. Nós estamos lendo o Antigo Testamento porque é necessário para a gente aprender o que se passou na vida daqueles homens que obedeceram a Deus e depois tiveram as suas quedas, né? Nós hoje vamos ter nossas quedas? Claro que sim, porque somos carne, somos falhos. Eu sempre digo aqui que a gente pode pecar por palavras, atos, pensamentos e omissões. Então a gente vai sempre pecar. Aquele que disser que é santo, que não peca, é mentiroso. Começa logo porque aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Então, é uma forma de pecar diante de Deus, que é a mentira. Então é importante que a gente entenda, cada um de nós, a gente tem essa escolha. Adorar o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, ou adorar o Deus eterno, aquele que vai nos dar a vida eterna, a nossa salvação. Então, nesta manhã, meus irmãos,
o início do livro de Reis. A vida de Davi, que foi mostrada aqui na sua velhice, que precisou do calor humano, do cuidado, para que ele morresse, mas morresse sendo cuidado por alguém. Esse dever nós temos com os nossos idosos. A vida de Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, mas ao mesmo tempo tolo, porque se deixou levar pela idolatria. Que a gente possa ser sábio como Salomão, mas que a gente fuja da idolatria que Salomão conviveu. Porque em sua velhice, Salomão reconheceu que o seu maior erro foi ter se afastado de Deus. E que a gente esteja sempre na presença do nosso Deus todos os dias, buscando a Ele, a sua presença, louvando e engrandecendo o seu nome. Nesta manhã, fazemos uma reflexão de nossa vida diante de Deus, como anda a nossa conduta diante de Deus e como anda a nossa vida aqui na terra. Que Deus possa nos abençoar todo o dia de hoje, dando um dia de muita paz e muita tranquilidade. Então que nesta manhã, esse resumo do primeiro livro de Reis, que a gente possa durante toda a semana estudar, para quando for na sexta-feira a gente dar continuidade. Eu quero deixar aqui nesta manhã beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todo o nosso povo ouvinte do programa Estudando a Palavra de Deus, no coração de todos os nossos irmãos evangélicos, católicos, né? Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a toda a minha família e a família de todos os ouvintes, né? E vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais uma manhã de sexta-feira, que o Senhor possa, durante todo o dia de hoje, durante toda a semana, ouvir e ler a Tua Palavra, estar na Tua presença. Por isso, desde já, eu te agradeço e entrego este programa em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um bom dia a todos.